Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo T. Harv Eker, o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. É esse aqui. Já fizemos alguns vídeos, tá? Esse não é o primeiro. Eu deixo toda a playlist aqui para você, se estiver vendo esse o primeiro, poder entender tudo, que é um livro super interessante. A base do livro, ele diz que a mente dos milionários, ela funciona diferente da mente daqueles que não alcançam sucesso. Quem passou essa dica para ele foi um milionário, no momento em que ele brincou dizendo que ele morava ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele. Ou seja, ele morava no porão, depois de ter voltado para casa, depois de ter passado por mais um fracasso na vida dele. E foi aí que em menos ou em 2 anos, não estou completamente certa, em pouco tempo realmente ele passou da falta de escassez absoluta para ter que estar morando no porão dos pais a um milionário, a um empresário bem-sucedido e escritor também e palestrante. Ele dá seminários onde ele ensina o que ele aprendeu e colocou na prática, deu certo para ele e para muita gente. E aqui ele traz exemplos de pessoas, como foi que detectou-se essas crenças limitantes que fazem com que a gente se auto-sabote naqueles que participaram do seminário dele. E a última pessoa que ele estava falando é exatamente da mulher dele, que ela aprendeu quando ela era criança, cada vez que o sorveteiro passava, ela pedia dinheiro para a mãe dela e a mãe dela dizia, não, eu não tenho, pede para o seu pai. Aí ela associou isso a que era o homem que tinha dinheiro. E aí ela, além de... E também que mulher não tinha dinheiro, então ela tinha que, de alguma forma, ela se auto-sabotava, se livrando de todo o dinheiro que ela ganhava e ainda queria que ele desse dinheiro. Ele dava e ela gastava tudo. E aí eles começaram a ter problemas no casamento porque ele achava que devia guardar um pouco para ter uma liberdade no futuro. E ela que achava que devia usar tudo ali para o momento presente, até porque se ele dava, ela não podia ter dinheiro, porque ela era mulher, ela tinha que gastar. Mas aí ele disse que, felizmente, aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros e, mais importante, a estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Eu acredito que essa experiência dele também vai ajudar muita gente ali no relacionamento, porque, como eu disse ali no vídeo anterior, eu li no livro A Ciência de Ficar Rico, ali eu não tenho o nome do autor aqui na cabeça agora, que ele diz, e não acredito que não tenha sido só ele que disse isso, que quando o relacionamento não dá certo, na maioria das vezes, não é porque faltou amor, é porque faltou dinheiro. E aí eu acredito que ele vai trazer um exemplo interessante aqui para esse setor, para os relacionamentos e o dinheiro. E aí ele disse, será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira, eu testemunhei 3 milagres na minha vida, o nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho e o fim das minhas brigas com a minha mulher por causa de dinheiro. E aí ele continua. As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixe de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. E olha aí, então a primeira dica interessante, ao invés de se aborrecer pensando que a pessoa está, no caso dele, pensando que a mulher dele queria gastar tudo porque ela é simplesmente uma gastona e não dava valor ao trabalho dele e nem ao dela, que ela gastava todo o dinheiro que ganhava também. Então ele diz, ao invés de se aborrecer, procure compreenda que então ali as crenças que estão fazendo com que ela aja dessa forma são diferentes, as raízes
dela são diferentes, ela tem um outro padrão, como ele disse. Aqui, então o que a gente deve compreender que provavelmente a pessoa tem esses arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos nossos. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área e identifique as motivações e os receios da pessoa. Assim, estará lidando com as raízes e não com os frutos e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. E aqui, isso que ele diz aqui sobre frutos, raízes e frutos, é o que ele explicou bem em algum dos vídeos anteriores, nas páginas anteriores, que quando a gente chega ali em uma árvore, pega o fruto e o fruto não está suculento, o fruto não tem qualidade, não adianta a gente estar agindo em cima do fruto, passando alguma coisa nele, que não vai mudar. A gente tem que ver a qualidade da semente e a profundidade das raízes, a força ali da raiz, a qualidade da raiz, e aí sim, é dali que vem a força para o fruto. E a mesma coisa aqui, são os arquivos, são as crenças limitantes, são os padrões de pensamento e que a gente aprendeu com relação ao dinheiro, que faz com que a gente haja dessa forma agora. Então tem que entender isso, procurar compreender e assim buscar onde mudar a causa e não o efeito. Do contrário, perca a esperança. Então ele dá os passos para a mudança, episódios específicos agora. Há um exercício que você pode fazer com seu parceiro e com a sua parceira. Sentem-se e falem sobre as histórias envolvendo o dinheiro que cada um de vocês tem na memória. O que ouviam quando criança? Os respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar seus modelos de dinheiro anuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Então, como é que se resolve? Como é que se chega até a raiz do problema? Conversando. Cada um traz ali como é os episódios específicos, como no vídeo anterior ele deu ali o exemplo da Josi, que o episódio dela, ela entendeu que dinheiro era dor porque ela viu o próprio pai morrendo de um ataque fulminante enquanto discutia com a mãe por causa de dinheiro. Então traz o episódio específico e fala sobre ele, e disseca ele ali, aí descobre também o que o dinheiro significa para ambos. E aí depois disso, isso vai ajudar a identificar o modelo de dinheiro de cada um. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiros. Identificou-se o problema, agora não é ele que está aqui, isso não é a realidade de cada um, então o que cada um quer agora, o que esse dinheiro significa para cada um e o que eles querem como indivíduos e como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre seus objetivos gerais e suas atitudes em relação a dinheiro e sucesso. Depois escrevam num papel uma lista das ações que os dois consideram positivas para guiar a vida de vocês. Prendam o papel na parede e sempre que houver um problema, lembre-se mutuamente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos quando conversaram de modo ou de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos de dinheiro. Mais uma vez, então, ainda que depois escreve uma lista das ações que consideram positivos para guiar a vida e coloca ali um lugar onde a gente pode estar sempre vendo para não estar esquecendo. E aí, quando se houver um problema, a gente deve se lembrar mutuamente, um lembra o outro, mas com gentileza e não outra vez ficando nervoso, ficando enraivecido, como eu já disse ali anteriormente, com gentileza daquilo que decidiram juntos. E aí, com certeza, vai acontecer uma maneira, quando a gente conversa de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos antigos modelos de dinheiro, a mudança acontece. E aí ele volta com os 3 passos novamente. Primeiro é a conscientização.
pense num episódio emocional específico a respeito de dinheiro que você tenha vivido quando criança. Depois entendimento, escreva como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual. E depois dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado do passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Ele sempre, com cada passo ali que ele passa, aqui ele está passando os passos para mudança relacionados a episódios específicos do passado. Cada vez que termina um dos episódios, ele já traz os 3 passos, que eu acho que para ele estar repetindo, para que, ainda que a gente não escreva, como está dizendo, que se fixe na nossa memória. A gente tem que se conscientizar, entender e dissociar para poder mudar o nosso modelo de dinheiro. E a declaração: eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. E agora diga: eu tenho uma mente milionária. Sempre, todos os exemplos que ele trouxe sempre terminam com essa afirmação: eu tenho uma mente milionária. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? Agora, então, ele vai trazer mais informações para a gente entender qual é a programação que está por trás do nosso modelo de dinheiro. É hora de responder à pergunta que vale 1 milhão. Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso e para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Realmente super interessante aqui, porque a gente não está consciente de que isso está acontecendo. O resultado que a gente está tendo, a gente está sendo dirigido para ele de forma subconsciente, está ali impregnado nas entranhas ali do subconsciente, está nos dirigindo, e é isso que ele está ensinando nesse livro, a gente trazer isso à tona, se conscientizar, como ele diz ali nos 3 passos sempre, a gente precisa e ter o entendimento, a conscientização de que é isso que está acontecendo, e aí então fazer a mudança, dissociar. Você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um relacionamento estável ou flutuante? Já sabe do que se trata. Primeiro você tem, depois não tem, depois tem, depois não tem. Esse é o flutuante. Sempre parece que as causas dessa drástica variação vêm do mundo exterior. Por exemplo, eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu. Então comecei o meu próprio negócio. As coisas iam de vento em popa, porém o mercado encolheu. O meu negócio seguinte ia muito bem até o meu sócio sair e etc. Não se iluda, esse é o seu modelo em operação. Então, olha aqui ele mostrando que quando a gente coloca ali, a gente sempre coloca então a causa desse nosso condicionamento ali no exterior. Olha, eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu, então não foi culpa minha. Eu comecei meu próprio negócio, porém o mercado encolheu, também não foi culpa minha. E o meu negócio seguinte ia bem até o meu sócio sair, não mando na vida dele, ele saiu e isso me quebrou, não foi culpa minha também. Aí ele diz, não se iluda, esse é o seu modelo em operação. Por quê? Porque está sempre acontecendo isso. Exatamente porque é o modelo que está guiando ele ali subconscientemente. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Você está programado para ganhar 30 mil, 40 por ano, de 50 a 60 mil, de 80 a 100 mil, de 200 a 300 mil ou mais de 350 mil. Alguns anos atrás, numa das minhas palestras, havia na plateia um cavalheiro inusitadamente bem vestido. Quando terminei a apresentação, ele veio até mim e perguntou se eu achava que o seminário intensivo da mente milionária poderia fazer algo por ele.
Considerando que os meus rendimentos já eram de 500 mil por ano, perguntei-lhe há quanto tempo ele ganhava esse valor, ou que os rendimentos dele já eram de 500 mil por ano, perguntei-lhe há quanto tempo ele ganhava esse valor. Ele respondeu, há 7 anos seguidos. Era tudo que eu precisava ouvir. Perguntei-lhe então por que não ganhava 2 milhões por ano. Disse-lhe que os princípios que ensino são destinados a pessoas que desejam atingir o pleno potencial financeiro e lhe pedi que pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio milhão. Ele decidiu participar do seminário. 1 ano depois, recebi dele um e-mail que dizia: o meu aprendizado foi incrível, mas cometi um erro. Reprogramei o meu modelo de dinheiro para ganhar apenas 2 milhões por ano, como discutimos. Como já cheguei lá, estou me reprogramando para obter 10 milhões anuais. E que interessante, ó. Depois que a gente aprende então, a reprogramar, então o modelo de dinheiro ele se programa, a gente programa ele. Então ele passou do meio milhão para 2 milhões, mas aí ficou ali já um tempo. Quanto tempo depois? 1 ano depois ele ainda estava ganhando, aí ele queria mais. E então ele já sabia como fazer e ia reprogramar para 10 milhões. Deve ser o máximo, né? A questão é, o seu rendimento anual não importa. O que interessa saber é se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando por que uma pessoa precisa de tanto dinheiro. Primeiro, a própria pergunta não é francamente positiva para a sua riqueza, mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. Segundo, o principal motivo pelo qual aquele senhor queria ganhar tudo aquilo era aumentar as doações a uma instituição de caridade que ajuda vítimas da AIDS na África. Um golpe na crença de que as pessoas ricas são gananciosas. Aqui então é interessante isso que ele dizendo, algumas pessoas então podem perguntar, mas por que ele quer tanto dinheiro? Será que não é? E aí ele explica, é o programa ali dentro mesmo que está dizendo, olha, ninguém precisa de tanto dinheiro, você tendo só o suficiente, um pouquinho a mais só, mas e aí aqueles que estão precisando, e se o nosso copo estivesse transbordando, a gente poderia ajudar mais e mais. Aí então ele diz, um golpe na crença de que as pessoas ricas são gananciosas. Nas páginas anteriores já apareceu pessoas com essa crença no currículo ali, no subconsciente, que não estava deixando elas manter o dinheiro. A crença da mãe daquele Stefan ali no passado, que ele ganhava e se livrava do dinheiro, porque a mãe dele disse a ele que rico era tudo desonesto, ricos eram gananciosos e ricos não eram, não tinham compaixão com o outro que não tinha, e aqui ele trazendo um golpe na crença de que as pessoas ricas são gananciosas. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal? O seu condicionamento o leva a escolher investimentos de sucesso ou a entrar em roubadas. Talvez você esteja se perguntando, como é possível que o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores ou em imóveis esteja inscrito no meu modelo? É simples. Quem escolhe as ações? As propriedades? Você. Quem decide quando comprá-las? Você. Quem decide quando vendê-las? Você. Acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Olha que super interessante, ele trazendo exatamente novamente. Não está lá fora, está dentro. É tudo questão de escolha. Tudo questão daquilo que a gente está fazendo. Então, se somos nós que estamos fazendo e o padrão está se repetindo, não é o nosso sócio que foi embora, não é porque o mercado encolheu, não é porque as ações elas caíram exatamente quando eu comprei, é porque é o nosso subconsciente que está com esse programa e de qualquer forma ele vai fazer com que a gente não consiga ter sucesso financeiro. Tem um conhecido chamado Larry, que é um verdadeiro imã quando se trata de ganhar dinheiro. Definitivamente o modelo dele é de rendimentos elevados.
Mas quando a questão é investir o próprio dinheiro, ele tem o beijo da morte. Tudo que ele compra despenca como uma avalanche. Você acredita que o pai dele tinha o mesmo problema? Eu me mantenho em estreito contato com ele para lhe pedir conselhos financeiros. São sempre perfeitos, ou melhor, perfeitamente errados. Tudo que ele sugere, eu faço ao contrário. Observe, porém, como algumas pessoas parecem ter o que chamei de toque de Midas. Tudo que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de Midas e o beijo da morte, não são senão manifestações opostas do modelo financeiro. Volto a dizer, o seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até a sua vida pessoal. Se você é uma mulher cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia um homem que também apresente esse tipo de programação, para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e validar o seu modelo. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia uma mulher gastadora, que arrase a sua conta bancária, para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e legitimar o seu modelo. Ou seja, todo tipo de autossabotagem, não é? O modelo ele tem que ser legitimado, então não importa como a mente subconsciente vai estar dando um jeitinho de que até o companheiro ele venha para nos auxiliar, digamos, entre aspas, a estar mantendo o nosso modelo. E se há um modelo se há um modelo programado para rendimentos baixos, é isso que a gente vai conseguir, é isso que a gente vai encontrar. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das qualificações delas e dos conhecimentos, ou pelo menos da perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer que isso não é bem assim. Então vamos ver o que é que ele vai dizer, como é que ele vai explicar que é isso então. Que ele está dizendo que, então, esse negócio de pensar que depende fundamentalmente, o sucesso nos negócios depende das qualificações, conhecimentos e perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Então, se a gente diz ali, eu não tenho isso, eu não conheço como que é operar a bolsa, eu não tenho essa qualificação, eu não tenho essa perspicácia, então ele está dizendo que ele vai derrubar isso aqui no próximo vídeo, porque isso não é bem assim. E eu acredito que ele tenha know-how para falar, né? Então, gente, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler, estou achando super interessante. Como é que o T. Harv Eker está nos contando os segredos da mente milionária. E eu espero, se você gostou, quiser, compartilha, curte, comenta esse vídeo. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros que eu tenho lá, outros livros, vídeos de outros livros. E se você quiser se inscrever estando lá, também te agradeço muito. E espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!